Olá, queridos, aqui é a professora Bruna. Vamos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo, vamos falar sobre razão. Bom, uma razão ela é escrita por uma divisão entre duas grandezas. Ela pode vir assim como A, dois pontinhos B, ou A sobre B, numa fração, com B diferente de zero, tá? Onde o A recebe o nome de antecedente e o B consequente. Então, vamos a um primeiro exemplo. Eu tenho aqui um quadro de figuras que eu tenho 3 corações, 3 quadrados, 2 estrelas e um círculo. Para eu calcular razão, eu faço minha razão entre uma parte específica a ser trabalhada sobre o total do que eu estou trabalhando. Exemplo, se eu quero calcular a razão entre a quantidade de corações nessas figuras que tem dentro desse meu quadro, eu tenho que colocar a quantidade de corações no numerador, sendo o meu antecedente, e o meu consequente vai ser o total das minhas figuras que eu tenho aqui contidos no meu quadro. Então, vai ficar assim, ó, corações, eu tenho 3 corações, o total de figuras são 9 figuras. Então, eu tenho que a minha razão entre o coração com o total de figuras é 3 nonos. Sempre que possível, galera, simplifica a fração encontrada. Eu vou simplificar aqui, ó, por 3 em cima e embaixo. Então, ó, 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. Então, eu encontrei aqui, ó, a razão entre a quantidade de corações com o total de figuras dentro desse quadro. A gente vai fazer a mesma coisa com todas as outras figuras. Por exemplo, a estrela. Estrela, eu tenho 2 estrelas com um total de 9 figuras. Não dá para simplificar, então essa é a nossa razão. O círculo, eu tenho um círculo em 9 figuras. Então, essa é a minha razão da quantidade de círculos. E, por fim, dos quadrados, são 3 quadrados entre 9 figuras. Mesma coisa que o coração, ó. Deu para simplificar? Simplifique, ficando, então, 1/3. Então, é assim que a gente calcula a razão, tá? A gente escreve a parte em cima, sendo o antecedente, e o todo sendo o nosso consequente da fração, tá? Então, assim, ó, a gente pode seguir para razões inversas. Razões inversas é quando o produto é igual a 1. A gente multiplica as duas razões e encontra o resultado 1. Exemplo, a razão entre 2/3 e 3/2 vai ficar assim, ó. 2 sobre 3 vezes 3 sobre 2. Multiplica, ó, em cima com de cima, embaixo com de baixo. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 2 também dá 6. Toda fração é uma divisão. 6 dividido para 6 dá 1. Exemplo 2. Qual é a razão entre 5 sétimos e 7 quintos? Multiplica, ó, em cima com de cima, embaixo com de baixo. 5 vezes 7 dá 35, assim como 7 vezes 5 também é 35. 35 sobre 35 dá 1. Então, gente, sempre que duas razões se multiplicando dá resultado 1, essas razões são inversas. Próxima, razões equivalentes. Gente, para a gente encontrar uma razão equivalente, basta a gente multiplicar o antecedente e o consequente pelo mesmo número ou dividi-lo. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho 7 sobre 2. Primeiro, eu vou multiplicar. Se eu multiplico em cima pelo 2, eu tenho que multiplicar também por 2 o número de baixo. Ficando assim, ó, 7 vezes 2 são 14 e 2 vezes 2 são 4. Assim, 14 sobre 4 é uma razão equivalente de 7 sobre 2. Ou a gente divide ao invés de multiplicar. 18 e 21 dá para dividir por 3 em cima e embaixo. Então, eu vou dividir 18 dividido por 3 dá 6. 21 dividido por 3 dá 7. Então, a gente encontra 6 sobre 7 é uma razão, que é equivalente à razão 18 sobre 21.
Agora, vamos a razões entre grandezas. Galera, então, primeiro vamos falar sobre as razões entre grandezas de mesma espécie, tá? Então, a gente encontra as grandezas com a mesma unidade de medida. Exemplo, eu tenho duas árvores e aqui está destacada as alturas de cada árvore. E aí a gente vai ter que calcular, então, a razão entre as alturas da maior árvore e da menor árvore. Então, toda vez que a gente for calcular o que for pedido, o número de cima vai ser a primeira unidade que ele pediu. Então, se ele pediu primeiro a razão entre a altura da maior e da menor, primeiro ele falou maior. Então, em cima vai ficar a altura da árvore maior. Embaixo, então, fica a altura da árvore menor. Assim, fica 4,80 sobre 3,20. Percebam que ambas estão em metros, mesma unidade de medida, tá? Vou colocar aqui metro e metro. Para a gente resolver aqui essa divisão de números decimais, primeiro a gente pode, cancelar a mesma quantidade de zeros e desprezar a vírgula, tá? Uma vez que tem a mesma quantidade de casas decimais. Simplificando essa razão, a gente tem 48 dividido para 2, que dá 24. 32 dividido para 2, que vai dar 16. Eu sei que 24 e 16 aparece na tabuada de 8. Então, a gente simplifica já para 8. Daí, a gente tem, 24 dividido para 8 dá 3. E 16 dividido para 8 dá 2. Daí, então, a gente encontra a razão entre as duas alturas da árvore maior e da árvore menor, sendo 3 sobre 2 metros, tá? Que é, então, a unidade de medida. Aí, a gente pode passar, então, para a escala. Escala é o tipo de razão entre uma representação de uma dimensão num mapa, numa maquete, com a medida do tamanho real do que é trabalhado. Exemplo, eu tenho aqui uma distância entre duas cidades em um mapa, aonde essa distância é de 7,2 centímetros, enquanto a distância real, a realidade dessa distância, é de 4.320 quilômetros. A escala, pessoal, é calculada a partir, então, da medida do desenho sobre o tamanho real. Então, no mapa está 7,2 centímetros e, na realidade, são 4.320 quilômetros. Então, fica 7,2 centímetros sobre 5.320 quilômetros. Como precisamos trabalhar com a mesma unidade de medida, percebam que em cima eu tenho centímetros e embaixo eu tenho quilômetros. Então, eu preciso converter essa unidade de medida para igualar em centímetros. Quanto equivale em centímetros? Aí, vamos na tabelinha de unidade de medida, tá? A gente precisa acrescentar, então, 5 zeros, tá? Ficando, então, a escala sendo 7,2 centímetros para 432 milhões de centímetros. Simplificando essa fração, temos, então, a razão de 1 sobre 60 milhões, ou 1 dividido por 60 milhões em centímetros. O que isso quer dizer? 1 por 60 milhões centímetros. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro nesse mapa, na realidade, corresponde a 600 quilômetros. Aqui, nessa minha escala em centímetros que eu calculei, eu já converti para quilômetros, tá? Lembra, a gente corta, 5 zeros, para ser, então, em quilômetros. Agora, vamos para as razões entre grandezas de espécies diferentes. Então, pessoal, razão entre grandezas de espécies diferentes, a gente pode citar, então, 3 tipos, tá? Primeiro tipo é a velocidade média,
onde é calculada pela razão da minha distância sobre o meu tempo gasto para percorrer a minha distância. Exemplo, eu tenho aqui um carro que percorreu 210 quilômetros em 3 horas. Para eu calcular a velocidade média que esse carro teve para percorrer essa quilometragem nesse determinado tempo, a gente tem que calcular a razão entre a distância sobre o tempo. Assim, a gente tem que a velocidade média é igual a 210 quilômetros por 3 horas. Então, o que a gente tem que fazer? Dividir, simplificar isso. Olha, 210 dividido para 3, 21 para 3 é 7, e aí acrescentamos o zero. Isso quer dizer, então, que a velocidade média que esse carro percorreu foi de 70 quilômetros a cada hora, tá? Então, a cada 1 hora, ele percorreu 70 quilômetros. Densidade de um material é calculada a partir da razão entre a massa sobre o volume. Exemplo, eu tenho um cubo de 2 centímetros com uma massa de 560 gramas. Vamos calcular, então, sua densidade. A massa, que são 560 gramas, por 2 ao cubo, porque é o volume. O volume é calculado, o volume do cubo é calculado a partir do lado ao cubo. A medida do lado é de 2 centímetros. Então, eu coloquei 2 ao cubo. Daí, eu tenho, então, que a densidade desse meu cubo vai ser 560 gramas por 8 centímetros cúbicos, tá? Que é a medida do meu volume desse cubo. Vamos, então, dividir. 56 dividido para 8 dá 7, e aí acrescentamos o zero. Isso quer dizer que esse cubo ele vai ter uma densidade de 70 gramas por centímetros cúbicos, tá? Então, tá aí. Eu tenho, as duas grandezas com unidades de medidas diferentes. Por fim, vamos falar sobre a densidade demográfica. Densidade demográfica, ele é calculado a partir da razão entre o número de habitantes de um território sobre a área, tá? Exemplo, o estado de Pará, ele possui 8.513.497 habitantes, numa área aproximada de 1.245.759 quilômetros quadrados em 2018. E aí, como é calculada essa densidade demográfica? O número de habitantes lá em cima e a área quadrada embaixo. Daí, quando a gente faz essa divisão dessa nossa razão, a gente encontra um número aproximado de 6,8 habitantes por quilômetro quadrado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aproximadamente 7 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Essa, então, é a densidade demográfica mais uma razão entre grandezas de unidade de medidas diferentes, espécies diferentes, tá? Aí, para finalizar os tipos de razões que encontramos, vamos falar de porcentagem, que é a razão entre grandezas estatísticas. Exemplo, numa pesquisa dos 100 entrevistados sobre a preferência de esporte, foram então ditos que 30 dos entrevistados gostam de basquete, enquanto 50 gostam de futebol. E aí, eu quero saber qual é a porcentagem desses entrevistados que responderam basquete e futebol. Daí, a gente bota a parte em cima e o todo embaixo. Assim, eu tenho 30 que responderam basquete dos 100 totais entrevistados. Isso quer dizer que 30% corresponde ao basquete. Para futebol, eu tenho 50 entrevistados com um total de 100. Daí, então, eu tenho 50% que preferiram o futebol. O que isso quer dizer? Pessoal, sempre que você encontrar uma razão
uma fração em que o denominador é 100, a gente pode transformar em porcentagem, ó. 50 por 100 é 50%, 30 por 100 é 30%, assim sucessivamente. Tá, professora, e se a gente encontrar a fração que não tem denominador 100, tem como a gente transformar isso em fração de porcentagem? Sim. Primeiro exemplo, aqui eu tenho um denominador natural em que eu consigo converter para 100 direto. Exemplo, eu tenho 3/4. Para eu ter uma porcentagem, eu preciso de uma razão em que o denominador é 100. Então, a gente pensa, qual número que eu multiplico para 4 que dá 100? É só dividir. 100 dividido para 4 dá 25. Isso quer dizer, então, que eu tenho que multiplicar 25 por 4 para dar 100. Para que eu preciso encontrar isso? Para eu saber quanto vai ser a minha multiplicação em cima, porque é aquela regrinha. Se eu multiplico por um número embaixo, eu tenho que multiplicar por esse mesmo número em cima. Então, aqui ficou 3 vezes 25 dá 75. Então, ficou 75 por 100. Isso quer dizer que corresponde a 75%. Foi? Tranquilo. Tá, e agora, professora, quando eu tenho um denominador em que eu não tenho um número inteiro que multiplique que dê 100. Então, vamos lá. Quando eu não tenho um número inteiro para eu multiplicar, porque 100 dividido para 8 vai dar um número quebrado, um número decimal. Primeiro, então, divide, gente. 3 dividido para 8 dá 0,375 milésimos. Para eu transformar numa fração de base 100, de denominador 100, eu tenho, então, ó, que trabalhar com números decimais, lembram? 100 tem 2 zeros, isso quer dizer que eu tenho que andar com a vírgula 2 casas, então a minha vírgula vai parar aqui. Daí, então, fica 37,5 por 100. Isso quer dizer que são 37,5%. Viu? Bem tranquilo. É só a gente fazer essas devidas transformações. E é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.